Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Minha perna subiu, eu tenho um pijama aqui, eu estou de pijama pra falar com vocês num lugar diferente. Eu acabei de fazer um vídeo que da mesma história. Sempre quando eu postar um vídeo no Instagram, eu vou postar aqui também, porque que a palavra do Senhor se espalhe por todos os lugares, né? Que o Senhor me use como instrumento para a palavra dele chegar e alcançar lugares aonde ele quer que chegue, aonde ele quer que alcance. Que a minha vida seja um instrumento nas mãos do Senhor, né? Eu agradeço a Deus, primeiramente, por Ele estar me dando essa coragem, né? Porque se fosse pela minha coragem, pela minha vontade, certamente eu estaria fazendo outra coisa, né? Mas o Senhor manda e eu obedeço, né? O Senhor fala sobre obediência. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que todo mundo conhece, a história de Sansão, no livro de Juízes. Começa a partir do capítulo 13, o nascimento de Sansão. No outro vídeo eu falei errado. Eu achei que tinha começado no 14, mas é 13. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Nesse começo, né, da história de Sansão, o que o Senhor fala, primeiro, eu acho muito interessante como Deus trabalha no improvável. Quantas histórias da Bíblia de mulheres que eram estéreis e que o Senhor concebeu filhos para elas, né? Através delas, vamos dizer assim, filho de promessa. Ana, né? Ana concebeu Samuel. Quem mais? Rebeca. Rebeca era estéril, o Senhor também concebeu através do corpo dela, né? Da vida dela, o Senhor deu um filho que tá, assim, eu acho muito interessante que o Senhor, ele gosta das coisas improváveis, né? Normalmente tem um caminho fácil e um caminho difícil. O Senhor normalmente faz do caminho mais difícil, vamos dizer assim, para mostrar a glória dele. Ele é capaz de tudo, gente. Entende? E que a gente seja assim também, tá? Porque se você vê dois caminhos, vê um que é mais fácil e vê o que é mais difícil, vai pelo mais difícil que Deus vai estar contigo. Em nome de Jesus. Por mais que você não veja chão, vai caminhando que o Senhor dará o caminho para você, colocará o chão nos seus pés e você caminhará com ele. Porque é muito mais fácil a gente ir pelo mais fácil, né, gente? Normalmente, quando acontece alguma coisa, tipo assim, eu falo, esse aqui tá fácil demais, hein? Acho que Deus não quer isso pra mim, não. E glória a Ele. Tomara que eu pense assim por toda a minha vida. Então, no começo também, o Senhor falou à mãe de Sansão, né, que ele não poderia cortar o cabelo, era um voto que ele tinha com o Senhor, que ele ia ser consagrado a Nazireu, antes mesmo de ser concebido no ventre da mulher de Manoá. O Senhor já tinha feito um voto com ele, né? E assim aconteceu, ela engravidou, Sansão nasceu, ele tinha uma força sobrenatural que não vinha dele, vinha de Deus. E ele foi crescendo, foi derrotando os inimigos. No começo também fala que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por toda a Bíblia, vamos dizer assim, principalmente em Juízes, as pessoas desobedecem a Deus, né? É impressionante. Ontem a pastora falou também no culto, né? Que Juízes é realmente esse livro, né? De o Senhor levanta, desobedece, o Senhor levanta outro. É assim, sempre, sabe? E a gente olha, a gente fala, meu Deus, esses israelitas, o que eles eram, pelo amor de Deus? Eles tinham alguma coisa na cabeça que eles não obedeciam a voz do Senhor? Pelo amor de Deus, gente, que povo é esse? Primeiro, além da gente estar julgando, né? Perdoa Deus por ter julgado em pensamento. Além da gente estar julgando, a gente está se olhando no espelho? A gente está obedecendo a Deus? Deus fala, vai por aqui, você vai pelo outro caminho? Você está desobedecendo também. Não é da forma de antigamente, né? Assim, explícito que Deus falava com as pessoas. Deus fala hoje, mas a gente tem que estar atento para ouvir. Mas a gente tem que obedecer à voz do Senhor, gente, pelo amor de Deus.
E quando tem muitas vozes ao nosso redor, é difícil a gente entender qual é a voz de Deus. Eu sempre vou dar exemplo assim, porque eu escuto no culto e eu vou guardando, né? Hoje em dia eu consigo ser uma esponja e absorver o que é dito. Glória a Deus. O pastor falou também que muitas vozes vão atrapalhar. Você tem que silenciar as vozes do mundo e escutar a voz de Deus. Entende? O Senhor vai falar. E quando ele falar, por mais que você não goste, obedeça. A obediência ao Senhor é o que nos levará ao caminho que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu estou no livro agora de 1 Samuel, na parte onde o Senhor se arrepende de ter levantado Saul, né, como rei de Israel, porque o Senhor escolheu Saul, né, mas da mesma forma que o Senhor escolheu, ele se arrependeu pelas atitudes do próprio Saul. E eu vou até ler aqui o que o Samuel fala para Saul quando ele desobedece a Deus, né? Deus manda ele derrotar os amalequitas e destruir tudo, desde pessoas até animais. E eles vão, né, destrói os amalequitas, mas os gados gordos eles trazem. E Saul fala para Samuel, não, eu trouxe para oferecer como holocausto ao Senhor, para queimar no altar do Senhor. Mas não foi isso que o Senhor pediu. A gente não tem que fazer o que a gente acha, a gente tem que fazer o que o Senhor manda. E no capítulo 15, versículo 22, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. E depois disso, Saul se arrependeu, vamos dizer assim, suplicou por perdão, mas Deus já não estava mais com ele, vamos dizer assim. E o espírito que antes era um Espírito Santo, que o Senhor derramou sobre ele, agora foi um espírito maligno, que atormentava ele. E na mesma hora, o Senhor já levantou outros. Samuel já ungiu Davi, né? E ainda assim, porque tudo que o Senhor faz tem propósito, Davi esperou por uma década para depois ele se tornar realmente rei de Israel, depois que ele foi ungido. Então, esse vídeo era para falar de Sansão, mas vamos falar de obediência ao Senhor, né, gente? Vamos ser obedientes ao que o Senhor nos diz. Por mais difícil que pareça ser, por mais, vamos dizer assim, a gente não entenda, seja obediente ao Senhor. Se o Senhor te manda por aquele caminho, certamente ele tem algum propósito. E se o Senhor fala, ó, sai desse caminho, esse caminho não é para você, então obedeça também, porque senão você vai, além de você evitar muitas dores, você vai evitar frustrações, você vai evitar dores que você não teria que passar se você fosse obediente à voz do Senhor. Normalmente a gente aprende isso por dor, porque o Senhor quer ensinar por amor e a gente não está disposto. Então que nós estejamos dispostos a ser bambus. Quando vir uma tempestade, se jogar para um lado, você se dobre. Você não seja duro, firme assim na sua decisão, porque quando vir uma tempestade, quando vir um vento forte, ele vai te quebrar, sabe? O Senhor vai te quebrar, porque ele fala, você tem que se dobrar a mim. Se o Senhor te manda para tal lugar, você tem que estar naquele lugar. Se o Senhor te manda para tal lugar, você tem que estar lá. Mas você tem que entender aonde Deus quer que você esteja. Entende? E da história de Sansão também, Sansão quebrou votos que ele tinha com o Senhor, né? Como nazireu, ele não podia tocar em cadáveres. E ele tocou, né, quando ele matou o leão e depois viu que tinha mel, que era uma coisa boa, ele tocou em cadáveres, ele quebrou um voto. Então ali, quando Dalila enganou ele, porque também não era para ele estar com Dalila, Sansão era muito forte fisicamente, porque Deus era com ele, mas ele deixou os seus desejos da carne tomar em conta de tudo, e acabou que Deus o deixou, né, que ele perdeu as forças e que aconteceu tudo aquilo. Então, que nós sejamos fiéis aos votos que nós fizemos ao Senhor, né? Que nós possamos ser fiel a todos os votos que nós apresentamos ao Senhor. Seja ele grande, pequeno, porque o Senhor lembra, o Senhor cobra, né? O Senhor, ele lembra, ele não é igual a gente, que esquece do que a gente falou para ele. E também, o ensinamento que nós temos, ele foi quebrando votos, Sansão foi quebrando os votos que ele tinha com o Senhor, e quando os filisteus vieram sobre ele, cortaram o cabelo, o Senhor já não estava com ele. Então ele levantou e ele achou que ele ia vencer mais uma vez, mas o Senhor já tinha abandonado ele. Então que antes que o Senhor nos deixe, pela nossa falta de obediência, pela nossa quebra de voto, que nós possamos voltar os nossos olhos ao Senhor, nos colocar nesse lugar de dependência, nos prostrar, nos humilhar perante o Senhor, nos submeter ao Senhor e falar, Senhor,
Perdão, gente. A voz não tá muito boa hoje, mas glória a Deus. Eu não vou nem cortar isso aqui, porque eu quero ter uma conversa. Eu acho que todos os vídeos, se o Senhor permitir, vai ser assim, sem edição. A partir do segundo vídeo do canal. Porque eu quero que seja o Senhor falando, não seja cortes. Que nós possamos nos submeter ao Senhor, né? Nos humilhar perante o Senhor. Falar assim, eu quero ouvir tua voz, meu Deus, eu preciso do Senhor mais do que qualquer coisa na minha vida, mais do que o ar que eu respiro. Eu preciso priorizar o Senhor, me ajuda, Senhor, a confiar em Ti, a aumentar a minha fé, meu Pai. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de dependência do Senhor. Amém? Dependa do Senhor, gente. A gente depende do Senhor para tudo na nossa vida. Amém? Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a cada um que assistiu esse vídeo, que o Senhor toque no seu coração, que o Senhor transforme a sua vida, que você tenha um encontro com o Senhor, né? É coisa assim, é surreal. Quando você tem um encontro com o Senhor, a sua vida muda, não tem como não mudar. É isso, gente. Glória a Deus. Tchauzinho. Obrigada.